Meus irmãos, muita paz mais uma vez aqui com vocês. Tivemos no sábado uma tarde e noite inesquecível para todos aqueles que estiveram aqui presentes com a gente. Foi um momento, acho que único. Muitas pessoas saíram daqui emocionadas com as cartas psicografadas através do Newton Souza. E hoje a gente espera também que ele possa conseguir captar e receber mensagens tão bonitas, tão consoladoras quanto as que foram recebidas no sábado passado. E a gente está colaborando de forma humilde também, trazendo um pouco da palestra de hoje, que é sobre espiritismo e a parapsicologia, que muita gente confunde, muita gente não entende o que é telepatia, o que é clarividência, o que é evidência, o que é mediunidade. Então faz aquela confusão toda, aquela mistura. E hoje a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco o que seja o espiritismo e o que seja a parapsicologia. O espiritismo foi um dos movimentos que, em meados do século XIX, surgiu na França. Vários outros movimentos culturais, sociais, políticos e tantos outros estavam ali fervilhando no bojo no século das luzes. E a França era a capital cultural da Terra. Tudo que era novo tinha que ir para a França para ser legitimado. A gente via ali na França surgindo o postulado da dúvida com René Descartes. Via também o positivismo de Augusto Comte. E vários movimentos surgindo. Até um congresso mundial para definir o metro, o quilo como medidas padrão para os países foi realizado na França, para que assim eles pudessem começar a fazer as exportações. É só aqui nos Estados Unidos que ficou pounds, né? Miles, anyway. E na Inglaterra também, alguns outros países. Mas a França era a capital cultural da Terra. Até o nosso Santos Dumont, para legitimar o avião, ele teve que voar ali na França, também em Paris. Chopin saiu do seu país para ir tocar na França, porque a França abrigava os despatriados. O Karl Marx foi exilado e foi para a França. Então, tudo que tinha que acontecer, acontecia na França. Paralelo a todos esses movimentos, surgia o espiritismo. Mas antes de chegar na França, 31 de março de 1848, foi a data que ficou definido como a data do início dos espíritos na Terra, da aparição dos espíritos na Terra, das manifestações espirituais. Aqui nos Estados Unidos, lá em Nova York, com as irmãs Fox, foi quando a coisa começou a surgir. A gente tem um pequeno vídeo para passar sobre as irmãs Fox. Pode passar aquele primeiro vídeo? Que muita gente não conhece, não sabe da história das irmãs Fox. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais.
Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Bom, para quem achava que o espiritismo começou na França, não começou, começou aqui nos Estados Unidos, né? Vocês viram aí. Só que o movimento espírita, ele ali na França, começou a fervilhar. Como ali nos finais de semana, à noite, nos dias, enfim, não existia novela, né, televisão, nada. Então o pessoal se reunia para brincar com as tais mesas girantes. E isso chegou no ouvido do intelectual Paulinho de Leon. E as pessoas diziam, olha, as mesas, elas respondem perguntas. E ele disse, mas uma mesa não tem cérebro, como é que uma mesa pode responder pergunta? Ele era um intelectual, autor da primeira gramática da França, poliglota, maçom, e de tanto insistir ele foi ver o fenômeno. Quando chegou lá, ele se deparou realmente com um fenômeno inteligente. Ele aplicou um axioma da ciência da época, de que todo efeito inteligente, todo efeito teria que ter uma causa. Aquilo ali era um efeito inteligente, obviamente teria que ter uma causa inteligente. E após estudar muito, ele chega à conclusão de que aqueles fenômenos eram produzidos pelas pessoas que perderam seus corpos, comumente chamada de mortos. E ali começou a construir a codificação. Só que o espiritismo, os fenômenos espíritas não só ocorriam dentro do movimento espírita. Os espíritos se manifestaram dentro de igrejas, dentro de monastérios, conventos, dentro do seio da Igreja Católica e de outras igrejas protestantes. A Igreja Católica ficou tão incomodada com esses fenômenos que designou 3 bispos que andaram por toda a Europa, colhendo prova dessas comunicações, relatos, depoimentos, provas materiais, e construiu a igreja próxima ao Vaticano, chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio,
Eu até trouxe esse material daqui na penúltima vez que eu vim, quando eu lancei o primeiro livro, que é a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, que lá dentro tem um museu chamado Museu das Almas do Purgatório, que a igreja criou aquele museu para legitimar essa comunicação entre os vivos e os mortos, obviamente legitimando o purgatório. Então os espíritos se manifestaram não só dentro do movimento espírita. E aí o que aconteceu? Os intelectuais da época da França, todos se convenceram da nossa realidade espiritual. O espiritismo convenceu os intelectuais, e dentre eles Alexander Kizakov, conselheiro do Kizar, um outro médico renomado, conhecido, chamado Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, minha gente, foi o criador do personagem Sherlock Holmes. O curioso é que tem gente que pensa que esse homem existiu. Mas Sherlock Holmes foi um personagem fictício criado por Arthur Conan Doyle. Ele era médico e assistiu uma palestra e disse, mas como é que pode isso? Ele se convenceu e passou sua vida, no final, já andando, viajando o mundo, escrevendo obras, escrevendo livros, publicando e levando o espiritismo para toda a Europa. O espiritismo estava incomodando tanto, minha gente, incomodando tanto, que a Sociedade de Elétrica de Londres contratou o maior cientista do século XIX, William Crookes, o inventor dos raios catódicos da lâmpada fluorescente. Sem ele a gente não tinha as lâmpadas fluorescentes, televisão, nada. Era o maior cientista físico e químico. Ele foi pago pela Sociedade Elétrica de Londres para desmistificar o espiritismo porque estava vendendo muito livro. E durante 6 meses ele estudou uma médium de nome Florence Cook. Ela deitava na cama, liberava o ectoplasma pelo nariz, pelos ouvidos e pelos órgãos genitais, e ali materializava um espírito belíssimo de uma mulher chamada Kate King. E ele conta isso no livro Fatos Espíritas, que ele passou durante 6 meses com a lamparina tendo contato, que ele tocava no espírito, e que tinha um corpo, e que tinha calor. E ele tinha uma amiga médica, e ele disse para sua amiga, olha, eu tenho um contato com um espírito que é vivo e que tem um corpo. A sua amiga médica disse, eu só acredito que você tem contato com um espírito que tem um corpo, se eu puder fazer um exame ginecológico nela. Aí ele combinou com o espírito com a sua amiga médica, de que quando o espírito de Kate King materializasse novamente, ele iria propor esse encontro. Quando o espírito de Kate King apareceu, ele falou da sua amiga médica. E teve uma surpresa, porque ela disse, por que você não me leva até ela? Ele conta no livro que viajaram assim à noite uns 2 ou 3 quarteirões, que o espírito de Kate King era tão bonito, era uma mulher tão bonita que foi galanteada na rua por um passante. Se ele soubesse que era uma defunta, já pensou? Isso poderia ser uma história de ficção, mas é a história contada pelo maior cientista do século XIX, está aí publicado. Ele conta que tirava um pedaço do vestido e ficava na mão e o pedaço regenerava. E que sua amiga médica pôde fazer o exame de toque e viu que se tratava de uma mulher. E ela adentrou o solo e desapareceu. Ele, com a pesquisa, com a data pronta lá para ir lá desmistificar na Sociedade Elétrica de Londres, a plateia repleta de cientistas começou seu discurso dizendo, já não vos digo que os fenômenos espíritas existem. Eles são reais. Incomodou todo mundo, porque ele tinha sido pago para desmistificar, ele não só confirmava, como se dizia, espírita convicto dos fatos. Pode passar o segundo vídeo, que conta essa história para vocês. William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Em 1855, assumiu a cadeira de Química da Universidade de Chester. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, construiu o radiômetro em 1874. No ano seguinte, descobriu um novo tratamento para o ouro. A Rainha Vitória da Inglaterra nomeou com o mais alto título daquele país, cavalheiro.
Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King. Este fato abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: "Não digo que isto é possível, digo que isto é real." Pois é, então vocês vejam, né, que não era qualquer pessoa. Inclusive, toda essa história, vocês podem comprar o livro Fatos Espíritas, que vocês vão encontrar toda a narrativa da experiência de William Crookes com a médium Florence Cook. Então, minha gente, o espiritismo ele começou a invadir as universidades, invadir várias sociedades, não só da França, mas de toda a Europa. E o que aconteceu? É que o movimento espírita, após a morte de Kardec, resolveu espiritizar todos os fenômenos, como se todos os fenômenos fossem produzidos por espíritos. E o que aconteceu? Surge a parapsicologia, no final do século, em 1889, através do alemão, de nome Max Dossor. Ele cria a parapsicologia porque ele começou a estudar pessoas que produziam fenômenos sem a presença de espíritos, sem concurso de espíritos. Como assim? Ele descobriu que pessoas produziam fenômenos e que não eram médiuns. Hoje é muito claro, nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. E a gente vai explicar essa diferença agora para vocês, que é muito importante para quem é espírita entender a diferença dos fenômenos psíquicos ou anímicos, dos fenômenos mediúnicos, o que é médium, o que não é médium, o que é da pessoa. E a parapsicologia colocou seu enfoque de pesquisa nos sensitivos, nos paranormais, não nos médiuns. Existem fenômenos que são produzidos com a presença de um espírito, de uma pessoa morta. E existem os fenômenos que são produzidos por um vivo, sem concurso de espíritos. Quem se lembra que algumas décadas atrás, de um paranormal, de um sensitivo que participava de um programa de televisão no Brasil chamado Uri Geller, quem lembra? Acho que é da época de Armandinho. Armandinho, é sua época. Lembra, né? Não é da minha época, não. Eu sou de Xuxa pra cá. Eu não lembro, não. Eu ouvi falar. Inclusive, depois disseram que ele não era paranormal, depois disseram que ele era fraude, enfim. Mas ele entortava os talheres na frente da televisão, assim, se ele mentalizava. Ali não tem espírito. Ali era um fenômeno da mente. Né? E a parapsicologia, a palavra parapsicologia vem do grego além da mente, além da alma. Então, a parapsicologia, na verdade, ela foi fundada em 1889, mas a moderna parapsicologia, ela foi criada por Joseph Banks-Heine para substituir a metapsíquica, que foi uma outra disciplina que não se tornou ciência, fundada por Charles Richer, que foi prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1913.
Porque o que aconteceu? O movimento espírita que seguiu Kardec espiritizou tudo, mediunizou tudo, como se tudo fosse produzido por espíritos. Aí a parapsicologia chega explicando os fenômenos na condução da mente. Por exemplo, eu conheci um paranormal em São Paulo, que ele pega um anel do seu avô, ele põe a atenção da consciência no seu avô. Ele descreve seu avô, ele vê seu avô. Ele diz a cor do cabelo, fala da personalidade. Ali não tem espírito. Ali é um fenômeno anímico, um fenômeno da mente. Aí, quando alguns parapsicólogos mais fanáticos, naquela época, lá atrás, chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente, codificada de forma errada por Allan Kardec. Por quê? Porque o movimento não fez essa separação, mas Kardec fez essa separação lá atrás. Eu queria colocar só o último slide. Aqui eu não passo aqui não, né? Não pode passar, só esse aí, pronto. Veja, minha gente, como Kardec foi grande no seu tempo. Olha o que ele escreveu. A pergunta que ele faz aos espíritos. As pessoas qualificadas dielétricas podem considerar médium? Resposta dos espíritos. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a essa palavra. Capítulo 4, item 74, livro dos médiuns. Você veja Kardec como foi grande. Ele separou, ele sabia que existiam os paranormais, os sensitivos. Que ele batizou de homem elétrico, palavra que o movimento espírita também esqueceu. Que ninguém, fulano é homem elétrico. Né? Ninguém fala. Então Kardec fez a separação, mas o movimento que seguiu Kardec não fez. Espiritizou tudo, mediunizou tudo. Por isso que o espiritismo entrou em declínio na Europa. E muita gente não sabe porque só existe o espiritismo assim, com grande volume no Brasil. Por quê? Porque quando o espiritismo entra em declínio na Europa, no Brasil chega o espiritismo. Luiz Olímpio Teles de Menezes, fundador do primeiro centro espírita na Bahia, e fundador também do jornal Eco de Além Túmulo, envia para Kardec o primeiro exemplar do seu jornal, porque eles foram contemporâneos. E Kardec, na Revista Espírita, anuncia a chegada do espiritismo no Brasil. Ele fala que ficou muito feliz que o espiritismo atravessou o Atlântico, mas no final se dizia um pouco preocupado, porque ele via naquele jornal um caldo muito forte de religião. Kardec fez essa observação lá atrás, ele viu o que ia acontecer lá atrás. Aí o espiritismo chega no Brasil, encontra a Igreja Católica lá muito forte, com a Bíblia sendo ali a representante da palavra de Deus. Aí chega uma coisa chamada espiritismo, dizendo que os mortos podem se comunicar, que existe reencarnação e que tem um evangelho melhor do que esse aí, porque é segundo o espiritismo. Veja que confusão que criou com a igreja. Muitos centros espíritas foram fechados, apedrejados. E nesse jornal, ele colocou em cima, toda a renda do jornal é dedicada à libertação dos escravos. E a Igreja Católica era a favor da escravidão. Então criou um conflito. E a gente sabe que na natureza, tudo que é agredido, na defesa se fortalece. Paralelamente, tivemos o privilégio, entre aspas, de termos médios notáveis, como Chico Xavier, Ivânia Pereira, Peixoto e tantos outros. E a prática mediúnica com nossos irmãos africanos. Então o Brasil se tornou uma terra fértil para que o espiritismo pudesse brotar ali, crescer, como aconteceu. E essa conotação de religião, que não era a proposta de Kardec. Kardec nunca quis fundar um partido de crença, mas foi benéfica. Isso nós temos que reconhecer. Nós só temos o que temos hoje graças ao pessoal da velha guarda, que deu essa conotação. E a gente só tem por causa deles, e a gente tem que respeitar, porque foi necessário naquele momento. Mas não foi a proposta, não foi a intenção de Kardec fundar uma religião ou um partido de crença. E sim de trazer um conhecimento novo que os espíritos vieram trazer através das obras fundamentais. Então aí o espiritismo entra em declínio na Europa e surge a parapsicologia com força, explicando, chega o inconsciente com Freud. Então essa é a razão de só ter espiritismo assim com grande volume. E onde tem espiritismo no mundo tem brasileiro. Eu digo isso que eu viajei 13 países fazendo palestras, estive no Japão 3 vezes lá, brasileiro. O único país que eu fui, assim, onde eu praticamente não vi brasileiro foi Portugal.
Só tinha português. Mas vocês que fazem o espiritismo aqui nos Estados Unidos são heróis. São heróis, verdadeiros heróis. Está aí o Eliseu, que eu tive lá no Bezerra de Menezes, uma casa maravilhosa. Muita gente de origem hispana lá, fazendo um trabalho lindo. Foi a casa que me abriu as portas aqui nos Estados Unidos. Foi a primeira casa, Eliseu, que eu falei, foi lá. No Bezerra de Menezes. Deu um carinho enorme por aquela casa. Então, minha gente, aí surge a abordagem para a psicologia. Volta lá, põe lá na primeira foto, por favor, na primeira. Vamos tentar entender agora essa coisa de médio, de paranormal. Vou explicar para vocês entenderem. Pode pôr a primeira foto. Telepatia. Vamos ver o que é telepatia. Telepatia, essa palavra, tele, né, vem aí de longe, e patia, de patos, do grego, sentimentos, sensações, emoções e pensamentos. Muita gente pensa que a telepatia é a transmissão do pensamento. Essa aí é uma interpretação pequena, está pequenino, se tornando menor o fenômeno. A telepatia é uma coisa bem maior do que a transmissão de pensamento. É a transmissão de sentimentos, sensações e emoções. Por exemplo, se eu pegar aqui uma maçã, se Armandinho ali pegar uma maçã, né, e ele melhor ele pegar, ele pensar numa maçã, e só que ele não vai falar, ele vai falar a palavra apple. Eu não sei falar inglês. Ele vai lá falar Apple. Eu vou saber que é uma maçã? Não vou. Ele vai transmitir o pensamento, eu vou entender Apple. Mas não vou saber que Apple é uma maçã. Mas se ele pensar numa maçã, se ele imaginar o gosto, eu captar, eu vou saber que ele está se tratando de uma maçã. Então a telepatia não é apenas a transmissão do pensamento. A telepatia é a transmissão das emoções, das sensações e dos pensamentos, né? Então, a telepatia é um fenômeno que está presente praticamente em todas as percepções extrasensoriais. Você vê no médium, por exemplo, no primeiro contato que ele tem, ele já tem um contato mais ou menos telepático. Você vê muitas vezes o Newton está lá dentro, a pessoa entra para conversar com ele, na hora que ele já sente alguma coisa. Então, o primeiro contato ali é como se já fosse uma coisa telepática, assim. E ali a mediunidade aflora e ele consegue captar todas aquelas informações, como vocês já viram. E a vidência, minha gente? A vidência, muita gente confunde vidência com clarividência. Qual é a diferença da vidência para clarividência? É importante a gente saber isso aí também. A vidência é a capacidade de ver além da matéria. Por exemplo, eu conheci um vidente que ele olha para você, ele se concentra e diz: você está com um cálculo renal, você está com um efizema pulmonar, você está com um problema na sua válvula do coração. Ele vê a doença através de você. Ele é um vidente. Eu estou dando um exemplo. O clarividente já é diferente. A clarividência é a percepção através das formas opacas envolvendo distância, tempo e espaço. A clarividência é diferente. Por exemplo, tem um caso. Vamos supor que... Vou falar de você não, Armandinho, que eu já falei que só, né? Vou falar de outra pessoa aqui. Vamos supor que o Luigi deixou... Estava aqui na reunião, aí lembrou, começou a pensar: eita, meu Deus, um botijão de gás lá em casa está explodindo, eu vou correndo para lá. Aí ele sai daqui correndo e vai lá, que o botijão de gás está explodindo. Isso é um fenômeno de clarividência, que o botijão não estava aqui, estava no outro local. Ele vai lá, está lá a casa pegando fogo. Aí a gente que não entende diz: ah, mas Luigi é um médium incrível, como é que ele não sabia? Ele foi lá e viu e foi lá. Aí diz logo que é médium. E não é bem assim. Se fosse, qual é a diferença? Se fosse o médium, se ele fosse médium, o espírito ia aparecer para ele, ia dizer: Luigi, meu filho, vá lá correndo na sua casa, que tem um botijão de gás que está explodindo e sua família corre perigo. Existiria uma comunicação. E no caso não existiu comunicação. Ele foi uma percepção extrasensorial. Ali ele viu a casa, o botijão de gás e a casa explodindo. Ele foi lá correndo. Então é diferente. E muitas vezes nós espíritas fazemos confusão. Então como é que você vai estudar espiritismo, a mediunidade, os fenômenos mediúnicos e não vai estudar isso aí? Tem que estudar para entender. É muito importante que haja esse tipo de abordagem que infelizmente na casa espírita a gente não vê. Pode passar.
A clarividência, ela pode ser premonitória, que é ver o futuro, ou retrocognitiva, que é ver o passado. Tá? Premonitória é ver o futuro. É ver o futuro. Por exemplo, você mesmo. Você já foi na cartomante? Vai na cartomante. Geralmente mulher adora essas coisas, né? E vai. Não, já vai. Diz que é espírita, mas vai. Você vai. Aí quando chegam lá, Natália mesmo, Natália vai. Quando chegam lá, aí bota a carta. Aí veja se não é assim. Aí geralmente a cartomante diz: tô vendo aqui muita inveja em cima de você. Todo mundo tem inveja, já notaram isso? Tô vendo muita inveja. Aí olha assim e diz: olhe, aqui no trabalho do seu marido tem uma mulher lá. Ah, eu sabia, e começa. Aí começa, né? Tem isso, né? Loiro, tem uma loira lá no âmbito do trabalho do seu marido, já começa a mistificar, porque tem picareta em todo lugar. E aí, resultado, a parapsicologia, ela não reconhece a cartomante. Na carta não tem nada. Mas ela não reconhece as cartas, a parapsicologia, mas reconhece a cartomante. Porque ela tem a capacidade, a percepção extrasensorial de ver. De ver lá na frente e aquilo acontecer. A gente viu como é que Nostradamus conseguiu prever tanta coisa. Você vê, tá lá no livro dele, ele dizendo que quando a rosa florescesse na França, o Papa iria receber um atentado. Né? E quando ali o Partido Comunista ganhou a eleição, que o símbolo era rosa na França, foi quando o Papa João Paulo II teve aquele atentado. Como é que um outro paranormal lá de São Paulo, chamado Rodrigo Tudor, conseguiu prever os atentados das Torres Gêmeas com tanta precisão? Tem na internet. Ele narrando, disse: eu vejo aviões batendo em prédios, muita coisa dourada, 3 dias antes. Coisa louca, como é que a pessoa pode prever uma coisa? Uma coisa inimaginável. Ele não sabia que era ali, que era aquilo, mas ele descrevia e depois você via que ele estava se referindo àquele acidente. Como isso é possível? A pessoa prevê o futuro? E o futuro existe? O destino existe? Quer dizer, então, são situações que a gente tem que abordar para a gente poder entender espiritismo. Né? E a retrocognitiva é ver o passado. Um exemplo, terapia de vidas passadas. Regressão através de hipnose. Você pode ver o passado. Eu tenho um caso que eu sempre conto nas minhas palestras, que eu tenho uma amiga que era muito ciumenta. Era um ciúme louco, um ciúme doentio. Ela dizia: Guilherme, eu não vou casar não, eu sou muito feia. Ela já tinha passado dos 30, a mulher tem uma coisa de que, né? Tem que casar com 30. Assim. E aí ela dizia, e eu olhava pra ela, eu não via, assim, não era uma mulher, assim, sim, entendeu, né? Mas eu não podia dizer pra ela, quando ela dizia: eu sou muito feia, Guilherme. Aí eu dizia, né? Aquela mentirinha branca, eu dizia: não. Eu olhava para ver se tinha, digo, pense em algo positivo da sua personalidade, que você mentaliza algo do seu corpo ou da sua personalidade. Você mentalize que você, ao mentalizar, você vai vivenciar aquilo ali, vai se achar bonita. Mas eu olhava e não via nada. Aí eu vi que ela tem os olhos bonitos, assim, grandes. Seus olhos são lindos. Comece a olhar, veja que seus olhos são lindos. Comece a mentalizar seus olhos, que você vai se achar bonita. E aí ela foi, e depois de uma semana, a gente fazendo no grupo de estudos de parapsicologia, a gente foi fazer uma regressão. O professor disse: olhe, vocês conhecem alguém que tem algum trauma que queira submeter ao nosso trabalho aqui de regressão, tratamento, a pesquisa? Eu me lembrei dela, que ela tinha esse trauma, porque ela tinha sido noiva 3 vezes. Faltando 1 mês para o casamento dela, dava uma crise de ciúme doentio nessa mulher, que nenhum dos noivos aguentou. E acabava o casamento, o último tinha até um apartamento comprado, passagem, lua de mel, tudo. Ele não teve dúvida. Correu, porque a gente sabe que piora, né? Casou, o ciúme piora. E eu fui vítima disso também. Eu vou interromper a história para contar outra. Eu acabei meu casamento, em 2016, aí eu arrumei uma namorada, que era muito ciumenta. Mas era ciumenta mesmo. Que a gente foi fazer 2 palestras, uma em São Paulo, de São Paulo para Curitiba. Eu estava sem dormir, cansado. Foi um dia de psicografia ao lado do médio Orlando Noronha. Eu cheguei no hotel cansado. Aí entrei logo no banheiro para tomar um banho. Aí o telefone tocou. Uma ligação.
2, 3, aquelas ligações, uma atrás da outra, que não para. Eu digo, alguma coisa aconteceu com meu pai. Meu pai já tem uma certa idade, minha mãe, eu saí todo molhado para ver. Quando eu vi, era ela. Eu digo, aconteceu alguma coisa. Aí liguei, disse, o que foi que houve, meu bem, que você está ligando? Você está onde? Eu digo, eu estou no hotel, por que você não atendeu a ligação? Eu estava no banho, cheguei cansado. Quem está aí com você? Pronto. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, Jesus Cristo. Tá eu e Jesus aqui no hotel. Aí não tinha, aí acabei o namoro. Passe pra ele. Só faltou isso. Só faltou isso. Passe pra ele. Só faltou isso. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Aí, resultado. Aí, o ciúme, e ela assim, sem conseguir casar, né? Aí foi ela que eu levei para pesquisa. E lá na pesquisa a gente regrediu ela até a vida intrauterina. Porque ela tinha um ciúme doentio e ela não sabia a causa do ciúme. Ela tinha feito a TCC, terapia cognitiva comportamental, tinha feito vários tipos de análise e nada de resolver. E já estava ficando com as rugas e não casava. E aí... ela era assim, deixa eu ver como é que ela era, se tem alguém parecido com ela aqui. Não. Ela era magrinha. Aí, resultado. Aí, a menina pegou... Aí ela pegou... A gente regrediu. Ela, dentro da barriga da mãe, ela narrava que queria... Via a mãe dizendo, brigando com o pai não queria que ela nascesse, queria que a mãe abortasse. Aí a gente, como era um trabalho de pesquisa, a gente gravou, monitorou tudo. Aí quando foi à tarde, a gente chamou a mãe. E a mãe confirmou com as mesmas palavras tudo aquilo que tinha ocorrido, que o pai não queria que ela nascesse, que ele estava desempregado e queria que ela abortasse. E a gente vê hoje a própria psicologia afirmando que você deve conversar com a criança quando está no ventre da mãe, que a mãe deve ouvir músicas mais calmas. Eu acho que a minha ouviu muito rock and roll, porque eu nasci muito agitado. Mas, no outro dia, a gente regrediu ela até a vida intrauterina, ou melhor, a vida antes da vida intrauterina. E deu uma história incrível. Essa mulher se via no sul da Espanha, era o dia do casamento dela, na região, acho que era a região da Catalunha ali, era o dia do casamento dela. Ela narrava a paisagem, descrevia os lugares, começou a falar um dialeto, que a gente depois viu que era uma mistura de espanhol com catalão, que ela não falava, é um fenômeno que nós da parapsicologia chamamos de xenoglossia, que é você falar uma língua que no estado de consciência normal você não fala. Ela descrevia que morava na aldeia de ciganos e que ao casar fazia um pacto de sangue com o noivo, colocava sangue com sangue, saía. Eles construíam uma cabana, ela de olho fechado desenhava a posição das madeiras para pôr a tenda e ela só podia retornar para a aldeia quando estivesse grávida. Aí ela conta que o marido saía para caçar todo dia e voltava meio-dia. Aí ele saiu, veio meio-dia, 1, 2, e o marido não veio. Aí ela pegou o cavalo e foi para a floresta. Quando chegou na beira de um pântano, encontrou o marido dela mantendo relações sexuais com a mãe dela. Olha, foi um choque para ela tão grande, que ela desceu do cavalo. E outra coisa, ela tem um processo asmático também, que iniciou esse processo aos 18 anos de idade. Geralmente a asma você nasce com ela ou adquire durante a infância, ela veio surgir asma aos 18 anos. Depois dessa situação, que ela viu a mãe lá com o marido, ela desceu do cavalo, foi correndo, chegou na beira de um penhasco, se atirou num pântano e se suicidou aos 18 anos de idade, morreu sufocada pela lama. Aí você olha e analisa, põe a leitura da pesquisa atrás do fenômeno e vê por que ela tinha o ciúme doentio. Porque não tinha um motivo nessa vida. Né? Porque quando chegava próximo da vida atual, o inconsciente dela, que é a parte espiritual dela, a parte transcendente, não a parte biológica, foi quem viveu aquela experiência e trazia o ciúme como uma lembrança guardada no inconsciente pretérito. E quando a gente sabe, quando você externa aquilo ali, você supera. Você supera e ela superou. Não só a questão do ciúme, como a asma. Ela ficou curada. Eu estava no shopping, uns 2, 3 meses depois. Casou? Eu ia contar isso agora, você nem espera. Faltando 3 meses. Por quê? Porque quer olhar presente? Ela está curada do ciúme. Aí o que aconteceu, tá? Casou. Aí eu tava no shopping andando, quando eu vejo ela de mão dada com um rapaz bonito, boa pinta assim, feito de mão dada assim, andando.
Aí, não. Aí eu olhei pra ela e disse, menina, conseguiste? Ela disse, pois é, Guilherme. Você disse que meus olhos eram bonitos. Aí eu fui pro espelho, olhei, vi que era, comecei a andar assim, olha. Eu só andava nos lugares assim. Ele era casado, deixou a esposa para ficar comigo. Eu digo, menina. E ela hoje já tem 2 filhos e está casada. Quer dizer, então você veja, né? A retrocognição é ver o passado. Então, através da terapia de vidas passadas, você tem como ver o passado. Então, é muito interessante a gente ter esse tipo de abordagem, mesmo eu estou brincando, conversando, para a gente entender, porque às vezes o assunto é um assunto tão complexo, tão difícil, que a gente é obrigado a tentar passar para vocês de uma forma mais leve, conversando, brincando, porque é assim. O Newton é professor de história, dá aquelas aulas de cursinho bem engraçadas, assim, feito eu, assim, para poder o aluno aprender e passar no vestibular. Eu aprendi isso com o Newton. Então, pode passar o próximo vídeo. Aí eu pergunto, se a clarividência vê o futuro, o destino existe? Podemos mudar o futuro? Essa é uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Alguém quer responder? Pode falar. Bom, o destino existe. Geralmente existe e está dentro de um traçado evolutivo, né? De um traçado evolutivo. Nosso destino está escrito numa realidade, mas nós podemos mudar o destino. O nosso destino nós construímos. Podemos mudar sim. A gente vem com aquele coisa traçada, mas você pode mudar. Por exemplo, Armandinho, eu vim com o Armandinho para cá em 93, né? Dos Estados Unidos. Aí nós viemos juntos. Aí eu fiquei aqui, vim aqui para Boynton Beach, fiquei lavando prato, e Armandinho ficou em Miami vendendo celular, ficou milionário. E eu fiquei pobre e voltei para o Brasil. E Armandinho hoje mora aqui há 25 anos. Eu podia ter ficado, não podia? Então não foi o destino, foi uma questão também. O destino trouxe a gente para cá. Agora, cada um fez suas escolhas. Então, o livre-arbítrio existe. Né? O livre-arbítrio existe. Então, minha gente... Mas tem um certo limite? Até que ponto você pode... Isso a gente não sabe, nesse ponto não existe. Porque o ser humano tem mania de ter tudo determinado, o ponto onde não existe isso. Tudo acontece por lentas e sucessivas aproximações. Então a gente não tem muito. A paranormalidade é um fenômeno tão interessante. Eu conheci, no interior de São Paulo também, um rapaz, ele pega um chumaço de algodão com álcool, ele põe ali assim. Aí ele põe a tensão da consciência e ali ele acende. É um fenômeno que nós chamamos de parapirogenia. Piro de fogo, parapirogenia. Não tem espírito ali. Então o que a gente vê já que a gente está hoje aqui com um fenômeno na casa, é a gente entender os fenômenos. É importante que vocês entendam isso. Como é que você vai participar de uma reunião de psicografia sem entender o que é psicografia, o que é mediunidade, o que é paranormalidade? Como eu falei no início, nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. Pode passar aquela próxima foto, para vocês verem. Essa história é bem interessante. Não, essa foto sim. Esse rapaz, ele morreu em 2006. Ted Sérios. Ted Sérios era um paranormal americano. Ele tomava 3 latinhas de cerveja para colocar a paranormalidade dele para funcionar. Aí pegava aquelas câmeras da época de Armandinho chamada Polaroid, vocês lembram? Ele colocava junto da cabeça dele, apertava, ele pensava na Torre Eiffel. Aí batia a foto e saía a silhueta da Torre Eiffel. A parapsicologia chama de escotografias, ou fotografias do pensamento. Ele fazia isso. Agora, teve um outro paranormal mais interessante que o Ted Sérios, que é o Masuaki Kiyota, do Japão. Esse rapaz hoje tem 56 anos, já é um senhor. Ele trabalha hoje numa empresa, acho que é Toshiba, é Sony, não estou lembrado. Ele trabalha no circuito, no controles de placas de circuitos caríssimos que essa empresa fabrica. A empresa, porque ela fabricava circuitos e placas e vendia, e às vezes dava defeito, e a Sony, a Toshiba tinha que indenizar aquelas empresas. Aí hoje esses circuitos e placas, eles passam pelo controle de qualidade, após passar pelo controle de qualidade, vem para a mão dele. Ele põe a mão e diz, essa aqui tá boa. Essa aqui tá boa. Essa aqui tá ruim. Tira, porque todas que ele disse que estava ruim, deu defeito mais na frente, e a Sony teve que indenizar. Ele não precisa das 3 latinhas de cerveja para colocar a paranormalidade dele para funcionar.
Ele pega o filme velado dentro da câmera, põe a tensão da consciência aqui assim, aquele filme analógico, da época de vocês, põe aqui a tensão da consciência aqui assim, e ele pensa no quadro do museu que ele viu quando teve em Chicago. Aí vai revelar e sai lá a foto do quadro. Tá lá, você pode pôr o nome dele no YouTube, no Google. Masuaki Kiyota. Vocês vão ver lá. Então, é um fenômeno da mente. Não tem espírito, minha gente. Não tem espírito. Agora, esse rapaz aqui é que é fantástico. A história desse rapaz, Daniel Brinkley, que fez um filme chamado The Secrets of the Light. Alguém já viu esse filme aqui? Não. Então, anotem esse filme, vão assistir, que é uma história real. Esse rapaz, ele estava em casa e ele usava aquelas botas, aqueles fivelão, aqueles cintos, like you use in Alabama, Tennessee, you know that. Aí usava aquelas fivelas de ferro bem pesadas e tinha prego nas botas dele. E veio um raio, ele estava no telefone. O raio veio, bateu, de uma forma tal que ele subiu, que as botas com os pregos ficaram no chão. E no piso, que era todo de ferro embaixo, tinha ferro, tinha concreto, subiu, ele bateu no teto e bateu e caiu em cima. Ficou em coma. Ele foi morrer, ele passou 8 horas, se eu não me engano, foi 7 horas, morto. O corpo dele estava no necrotério. E aí a enfermeira foi lá para pegar uma prancheta, alguma coisa, e viu o lençol subir e descendo. Disse, ele está vivo. Aí voltaram, reanimaram ele, esse homem voltou a viver. Ficou 15 dias em coma, depois voltou. E quando ele voltou com uma paranormalidade incrível. Esse aqui. Esse aí. Pode voltar a foto anterior, que o nome do filme é esse. Esse é ele aqui, Lilde. Ele morreu em 2012, ou foi 2006, eu não lembro. Ele já morreu. E a história desse homem é interessante. Ele conta que ele previa o futuro. Ele viu o passado. Ele estava assim, andando com as pessoas, e de repente ele via tudo. Quem conheceu ele de perto foi o parapsicólogo baiano Clóvis Nunes, que é nosso amigo. E ele conta que ele parou no posto de gasolina e viu a mulher que estava abastecendo, viu ela se envolvendo num acidente e morrendo. Aí ele vai lá no carro dela, tira a chave do carro, entra no carro e vai. Aí, de repente, ele conta no livro que a mulher passa por ele, dando o dedo assim pra ele, dando tchau pra ele, dando outra coisa pra ele, né? E vai embora. E diz que quando chega mais na frente, quando vê, tá lá o acidente e a mulher morreu. E aí? Mas como é? O futuro existe ou não existe, minha gente? Porque ele viu acontecer o acidente. Pra gente entender paranormalidade, nós temos que sair desse paradigma vigente. E entender que passado, presente e futuro pode estar acontecendo ao mesmo tempo e a gente não se deu conta disso. Vou utilizar esse quadro para mostrar a vocês que o passado e o presente e o futuro podem estar acontecendo. Como é que os paranormais conseguem ver o futuro? Como as videntes conseguem ver o passado? Como isso é possível? Porque o tempo ele é relativo e o tempo é a invenção, a criação do homem. Quem criou o relógio foi o Macahan lá atrás. Tem aqui, ali em si. Eu vou fazer aqui esse negócio aqui não sai não. Isso aqui tá parecendo Brasil. Esse negócio aqui não sai. Nem lá no Brasil. Não, eu vou fazer com isso aqui mesmo. Faz de conta que a gente tá no Brasil. Aí... primeiro mundo é outra coisa, né, rapaz? Quando eu era na minha escola, era com giz. E eu tô fazendo psicologia agora, né? Depois de velho, eu tô fazendo psicologia. Eu fiquei tão triste, aí eu falo com a professora, eu tô tão triste que a coisa que eu mais gostava não tem mais aqui. Ela disse, o que é, meu filho? Eu adorava apagar o quadro, mas não tem quadro, agora é tudo eletrônico lá, né? Então acabou, a idade, né? Então... Eu vi agora, mas não é de giz. Mas não é de giz, eu gostava daquele de giz. Da minha época. Aí, resultado. Vamos entender paranormalidade. Para a gente entender paranormalidade, a gente tem que entender a questão do tempo. A gente aprende na escola, ainda é assim, que aqui está a Terra. Agora o negócio não quer arriscar. Diz o Ed, tá molhado.
Aqui está a Terra e aqui está o Sol. Eu estou tentando. Tem outra cor aí vermelha, não tem não? É porque tá... Eu fui fazer o spray aqui, aí molhou tudo aqui, entendeu? Tá o primeiro mundo aqui, é uma coisa séria. Vamos lá. Calma, presidente. Calma que o negócio vai sair. Vamos lá. Aqui está o Sol. Vocês estão rindo. É só psicografia. Você não pode ficar rindo, não. Tirar desconcentrar um médio lá dentro. Espera aí. Agora vai. Aqui está o Sol e aqui está a Terra. Vamos entender. A gente aprende na escola que a Terra ela é cortada por meridianos de 15 em 15 graus, né? E que ela dá uma volta em torno dela mesmo, 24 horas, e dá uma volta em torno do Sol, 365 dias, e isso dá um ano. Esse é o chamado tempo geofísico, que foi criado, inventado pelo homem. Porque se eu resolver passar minhas férias, que eu vim para cá fazer palestra, em vez de estar passeando, vim fazer palestra, eu podia estar em outro lugar assim, passeando, mas eu vim de rever meus amigos, que eu adoro isso aqui, adoro fazer palestras. Aí eu resolvi passar minhas férias em Júpiter. A massa do planeta Júpiter... Rapaz, eu acho que o problema é esse quadro, que é do Brasil. Aqui a massa do planeta Júpiter, ela é bem maior do que a massa do planeta Terra. Para Júpiter fazer esse processo de rotação e translação, um ano das minhas férias não daria. Teria que ser pelo menos 100 anos. Então, se a mente da gente sobreviver à morte biológica do corpo, ela não pode estar presa a um tempo inventado, criado pelo homem. É um tempo inventado. Esse tempo não existe. Porque aí a mente sobrevive, ela está presa para que tempo? A esse? A esse? A esse? Qual o tempo? Não existe. Ela é atemporal. Aí o que acontece? Vamos imaginar aqui agora, para a gente entender como é que funciona as percepções extrasensoriais e a paranormalidade. Agora ficou bom. Vamos imaginar que aqui está a Terra. Agora ela vai, bem bonitinha. Olha aí. E aqui vamos imaginar uma estrela chamada Alfa de Centauro, que fica mais ou menos aqui. É porque está longe da Terra. 4 anos. A distância da Terra para Alfa de Centauro é de 4 anos-luz. É a distância daqui para aqui, certo? Nós estamos em 2020, aqui, 2020. Se Donald Trump resolver dar um explodir com isso aqui tudo aqui, vocês que votaram nele, Armandinho que votou nele, ela explodir aqui. Quando é que nós vamos ver, quando é que ela vai chegar, a luz vai chegar aqui a explosão? Em 2024. Certo? Ela explodiu em 2020 e a gente vai ver em 2024, porque é 4 anos-luz a distância. Mas se eu resolver pegar um astronauta da NASA e colocar ele na metade do caminho, ele vai ver a explosão em que ano? 2022. Ele está aqui agora no presente. Vamos supor que ele está aqui agora. Ele está vendo a explosão agora em 2022. Mas tudo não está acontecendo ao mesmo tempo. Ela explodiu em 2020. Ele está vendo a explosão agora em 2022. E aqui o pessoal desse planeta só vai ver em 2024. Passado, presente e futuro. Não foi tudo agora? Quer ver outra coisa? No Japão. Agora no Japão são 8 horas da manhã. Né? 9 horas, 8h30 da manhã. Já é lá, já é futuro. Então, o que acontece? Para ficar fácil de entender, o paranormal, ele entra no estado de consciência alterada e ele vai na frente, ele vê aquilo acontecer e volta com aquela sensação, olha, não pega aquele avião não, aquele avião vai cair, a pessoa não vai. Quantas histórias a gente já ouviu da pessoa ir pegar um avião e na hora não ir, desistir, sentir alguma coisa e não ir? Olha, algo me diz que você não deva fazer isso, a pessoa não faz. São as percepções extrasensoriais. Quer ver uma percepção extrasensorial maravilhosa? O sexto sentido de mulher. Ai, meu Deus do céu. O sexto sentido de mulher é um negócio sério. É uma percepção extrasensorial, sim. Não é conversa, não. Quem tem mulher que sabe que tem essa percepção, sabe que é verdade. E eu posso afirmar isso. Porque eu, antes de eu casar, eu tive uma namorada, né? Só que minha esposa não sabia.
E que a gente casada, ela olhava, entrava no Facebook, eu não vou com a cara dessa menina no meu Facebook. Mas a menina mora em Nova York, não tem nada a ver, não. E ela era cismada com a menina, tinha uma cisma com a menina. Do nada. Aí quando a gente separou, depois separamos como amigos, tá? Enfim, já separou. Aí depois de um tempo, já separado, tudo, aí eu fui fazer uma palestra em Nova York. Aí eu reencontrei ela, aí eu bati uma foto. Quando ela viu, disse, eu sabia. Mas não tinha nada. Então, assim, o sexto sentido na mulher é um fenômeno de percepção extrasensorial. Quantas vezes a mamãe está dormindo no quarto e, de repente, ela dá aquele ela acorda com o bebê, quando vai lá no berço, está lá o bebê engasgado. Ela sente aquilo lá. Né? Isso ocorre muito. Então, os fenômenos paranormais, eles precisam ser estudados. O Espiritismo é uma doutrina. Você tem o lado religioso da doutrina, que é o lado moral, que é onde a gente faz a reforma íntima, que é a coisa mais importante do Espiritismo. Só que essa reforma íntima, essa parte do Espiritismo que é a mais importante, ela não se dá através de forma religiosa. A reforma íntima, ela se dá através do conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Foi assim que o Cristo falou pra gente. Através do estudo. Então a gente não pode ficar apenas preso ao fenômeno, mas temos que entender o fenômeno. Não podemos ignorar o fenômeno. É preciso estudar. Por isso que o Newton, ele sempre faz a psicografia, mas ele faz a palestra. Para que as pessoas entendam o que é aquilo. Porque não adianta você vir só pela carta. A carta por si só não é nada. Você tem que entender o que está por trás da carta. O que está por trás do fenômeno. E aí, por trás do fenômeno, o que é que existe? Leis. Leis que os homens não conheciam. E que agora a ciência está explicando. E aí, essas leis que a gente está estudando são leis da natureza. E é ali onde o Espiritismo se fundamenta. O Espiritismo é a única doutrina que não se fundamenta na Bíblia. O Espiritismo não se fundamenta na Bíblia. O Espiritismo é a única doutrina cristã que não tem a Bíblia, não tem os evangelhos, assim como o seu postulado básico. O Espiritismo, ele segue Jesus, tem Jesus como seu modelo e guia. Mas o evangelho não é, o Espiritismo não é segundo o evangelho. O evangelho é que é segundo o Espiritismo. Porque as concepções espíritas, elas são maiores do que as concepções evangélicas. Porque o evangelho, pelo evangelho, não explica o Espiritismo. Mas o Espiritismo explica os evangelhos. Então a gente tem que entender bem essa parte moral, religiosa, a parte filosófica da doutrina e a parte científica, a parte dos fenômenos, que é muito raro. Esse tipo de abordagem a gente não vê na casa espírita. Aliás, vê aqui no Broward. Vê porque o Broward realmente é uma casa diferenciada. E a gente aqui se sente muita vontade em falar, em abordar esse tipo de assunto. Que a gente vem falando, já falei desses assuntos em igrejas espiritualistas americanas. Eles adoram esse tipo de abordagem. Né? Eles adoram. É importante que a gente consiga juntar o aspecto religioso, o aspecto científico, o aspecto filosófico, porque foi a orientação de Kardec, de que nós venhamos a aprender o Espiritismo de forma coesa, coerente com os três aspectos. Eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no Broward, nessa casa. Infelizmente os livros que a gente trouxe, acho que já acabou, acho que são uns 3 ou 4 lá, do nosso novo livro, que é o Vida Após a Vida, onde nós abordamos a psicografia, 7 casos. Eu vou falar um pouco da psicografia também, né, porque acho que é importante. Para quem nunca viu, nunca participou de uma reunião de psicografia, é algo muito impactante. Vocês vão sair daqui, mesmo os que não vão receber cartas, que a grande maioria não vai receber, mas vocês vão sair daqui impactados, porque é algo muito forte. Muita gente vai rever valores. Eu contei na palestra passada que o meu maior medo era medo de morrer. Depois de tanto ver as cartas com o Newton, com o Alaô, com o Newton, com os outros médios, o Orlando, eu perdi o medo. Porque são tantos detalhes, minha gente, nas cartas. Nome de morto, nome de avô, nome de bisavô, que o Newton não teve acesso. No sábado aqui foram cartas lindas. Ele psicografou em inglês uma carta e 2 em espanhol.
E isso é muito raro, porque o Newton não é um médium mecânico. Porque existem 3 tipos de médios. Existe o médium mecânico, que é aquele que ele escreve a jato, sem consciência. Quem estava aqui no sábado, levanta a mão. Então a grande maioria não estava. O médium mecânico ele é muito raro. No Brasil eu só conheço um, que é o Zé Araújo. Ele escreve a jato, com o olho fechado, inclusive em línguas e idiomas diferentes, língua que ele não fala, é a mediunidade poliglota. Porque ali, no caso, o espírito toma o braço dele e escreve. Ele não tem consciência do que está escrevendo. O Newton não. O Newton ele está aqui, eu estou fazendo a palestra, ele está aqui psicografando, ele tem consciência do que está no ambiente. A gente conversa depois sobre o que eu falei. Então, o médium ele precisaria ter um conhecimento da língua para poder escrever numa língua que não é a dele. Mas então ele ouve, às vezes ele ouve e vai escrevendo. Então, muitas vezes vem com erro, mas ele conseguiu escrever. A gente fez um trabalho em Londres, eu estava no carro com ele, ele dizia, Guilherme, o que significa a palavra perhaps? Aí eu traduzia para ele. O que significa isso? Ele ouvia, porque ele escutava. Então ele foi absorvendo aquilo ali. E lá em Londres ele escreveu uma carta em inglês, uma ali em inglês, uma ali em português, de trás para frente, ao contrário. Aí foi muito raro isso. E aqui foi 2 em espanhol. Então tem um médium mecânico, o médium semi-mecânico. O médium mecânico só conheço um, que é o Zé Araújo, e ele praticamente não quer mais fazer psicografia, então não conheço mais. O semi-mecânico e o médium audiente ou intuitivo. Aqueles livros que vocês veem lá fora de romance, você Violeta na Janela, sei que tudo aquilo ali é de médium audiente ou intuitivo. Ele escuta, ele ouve, ele sente a intuição e vai. Só que tem um detalhe, o médium audiente intuitivo, nas cartas, na psicografia, ele geralmente de 100% das vezes, é a letra do médium que está ali no papel. O Newton, ele consegue mudar a letra, escrever, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, de acordo com o espírito quando de vida. É a mediunidade polígrafa, ele consegue mudar a letra e algumas vezes a assinatura vem igual. Como no sábado ele assinou a assinatura igual de uma das cartas, que veio a pessoa reconhecer a assinatura do próprio parente. Então isso ocorre só com os médios mecânicos e semi-mecânicos. Com o médium audiente ou intuitivo, não consegue. Ele consegue apenas manter a letra do médium. E para finalizar, o médium, minha gente, não é uma máquina de Xerox, que o papel bota lá e sai tudo bonitinho. Não. Ali muitas das vezes tem um conteúdo do médium. Chico Xavier, nosso maior exemplo, ele quando foi escrever o livro Paulo Estevão, que é a história do cristianismo vivo, o livro mais maravilhoso que Chico escreveu, Emmanuel, o mentor dele, pediu para ele se isolar. Ele ficou isolado no banquinho, a gente teve lá, conhecer o local. Ele ficou lá, para não ter interferência de nada, para a obra sair perfeita, porque ele tinha que descrever Roma, ele tinha que descrever as batalhas, as bigas, ele nunca esteve lá. Só tinha um 4º ano primário, era um caixa que despachava atrás de um balcão em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Escreveu um livro daquele que nenhum autor brasileiro escreveu. Como isso seria possível? Então o médium, ele não é aquela máquina de Xerox, como eu disse. Então ali muitas vezes vem um conteúdo do médium. Vem alguma coisa do médium ali, não é tudo ali do espírito. Então o médium não é um semideus. Muita gente mitifica, transforma um médium num mito, num ser de luz. Não é, o médium é uma pessoa normal, igual a qualquer outra. E segundo Allan Kardec, segundo Chico, segundo Emmanuel, o médium é uma pessoa que teve uma vida desregrada na vida passada e agora veio com essa possibilidade, com a mediunidade, com o perispírito expandido para poder ajudar as pessoas a fazer esse trabalho que o Newton faz. O Newton tem a profissão dele, não vive da mediunidade, não vive da venda de livros, é professor de história de uma das melhores escolas de Fortaleza. Tem um trabalho no Lar de Clara, que é um trabalho lindo de ajuda e de assistência, onde ajuda mais de 2.000 crianças, com escola, com médico. E esse trabalho é um trabalho realmente muito bonito. Eu fico muito feliz de poder participar, de alguma forma colaborar com esse trabalho. É uma pena que outras casas espíritas não tenham abertura para que a gente possa vir trazer outros médios aqui. A gente respeita, mas lamenta muitas casas ficarem apenas ali só lendo o Evangelho e dando passe, em vez de poder consolar tantas pessoas, esclarecer tantas pessoas, como o Broward vem fazendo. Então, você vê que
Na própria Bíblia você vê os fenômenos o tempo todo. Jesus ali materializando no Monte Tabor, falando com os mortos. Então não tem porquê a pessoa querer fazer espiritismo sem espírito. Né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver hoje e vão sair transformados daqui. Quem quiser acompanhar meu trabalho, tem meu canal no YouTube, Guilherme Velho Oficial. Tem o Instagram também, velho.guilherme. Pode adicionar que eu converso, eu não sou chato não, eu bato papo mesmo, converso. Engraçado, o Newton disse que eu venho morar aqui. Eu disse, mas Newton, se eu tivesse aqui vindo, eu já tinha vindo antes com o Armandinho aqui. O Armandinho ficou milionário, eu vou vir pra cá agora. Não, você vai vir. Ele tá dizendo. Tá ouvindo, né, Armandinho? Vamos montar um negócio, alguma coisa aqui. Né? Good business. But I think I'm going to live in Alabama, Tennessee. I'm thinking like... Eu estudo bastante para psicologia. Não dou aula não. Eu sou um aprendiz. Aprendo para psicologia. Eu sou membro do IPPP, que é o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas. E lá a gente estuda para psicologia. Pessoal, quero agradecer a todos. E espero que vocês tenham aí uma evening fantástica, com muita luz, com muita bênção. Que os mentores espirituais dessa casa possam contribuir e ajudar para que nós possamos hoje ter realmente um dia inesquecível em nossas vidas. Muita paz a todos. Obrigada.